Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. Descobrir os mistérios, desvendar a verdade. Juntos nessa jornada, rumo à evolução. 7 de Teologia, nosso coração em devoção. Paz, meus irmãos, continuando o nosso subsídio da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui fazendo uma conversa com o pastor Sérgio, na nossa lição sobre santidade, editora Kalel, e hoje nós vamos estudar um tópico de extrema necessidade do tempo atual, de profundo, que nós precisamos nos preparar, e essa é uma lição que o meu conselho aos professores é que vá embasado, estude com mais tranquilidade, procure no YouTube, procure na internet uma boa dinâmica para dinamizar a aula, mas é uma lição extremamente necessária. Santificação e saúde mental. Meus irmãos, é óbvio, todo mundo que vive dentro da igreja, é óbvio do quanto nós conseguimos perceber de que pós-pandemia o mundo deu tá de cambalhota, tá virado na questão da saúde mental. O quanto as pessoas hoje estão enfermas, doentes na sua psique, de alma, doentes de alma, e é claro que muitas dessas pessoas estão vindo na igreja, graças a Deus, procurando respostas. Então essa é uma lição interessante para a gente pensar, perceber indícios, ver os motivos, causas e estabelecer um caminho de aconselhamento, um caminho de profundidade em tratar da saúde mental. Nossos pensamentos, irmãos, a Bíblia é clara nisso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia vai ser clara nisso, de que os nossos pensamentos vão moldar a nossa visão de mundo e, claro, as nossas ações. Quando aceitamos nós viemos de um mundo com a sua cultura, entramos na igreja em choque com essa cultura do mundo e aos poucos nós vamos sendo transformados, impactados, nos libertando da antiga cultura mundana e adquirindo um novo pensar, uma nova natureza pelo novo pensar e novas práticas. Isso, em teoria, deveria de ser assim, pastor Sérgio. Pois é, pastor Lemos. A introdução diz: a mente é um dos principais campos de batalha na jornada da santificação. E é uma verdade. E falar de saúde mental nesses dias, como você disse, pós-pandemia, não é um tema difícil, no sentido de que todo mundo tem alguma coisa para contar. E também não é um tema fácil, porque Exato. nós entramos numa área da saúde que tem menos de 200 anos de pesquisa, que é a psicologia. A própria psiquiatria séria, ela começa a ter efeitos no nosso século, porque no passado não era mais do que uma carnificina, teste com as pessoas. Mas aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, ele escreve que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. E aí ele traz a cereja do bolo para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que são sofismas? Argumentos falsos que se levantam para enganar os outros e destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí ele conclui: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui está o segredo. Quando eu consigo levar cativo o meu pensamento... Aí... E me dá uma amplidão maior, pastor Sérgio, porque eu acho que era interessante o professor, nessa palavra cativo, a gente fala cativo e assim, fala e passa. Mas qual é a ideia central de cativo? Veja, você não tem como dominar
aquilo que passa pela tua cabeça. Certo pensador disse que você não tem como proibir as aves do céu de voarem sobre a tua cabeça, mas você pode impedi-las de fazer ninhos sobre a sua cabeça. Então, pensamentos os mais esdrúxulos, os mais loucos, os mais vis vão passar na sua cabeça. Como é que você consegue combater esses pensamentos? Com outros pensamentos. Colocando o quê? Palavra de Deus. Quando eu coloco a palavra de Deus como primazia de alimento na minha alma, cada pensamento esdrúxulo, cada pensamento louco que passa, que voa pela minha cabeça, ele é automaticamente repelido, como se eu tivesse uma artilharia antimísseis instalado no meu cérebro. Cada pensamento que passa, o meu eu, ele busca lá dentro da minha alma, do meu pensamento, do meu cérebro, dos meus arquivos de memória, aquilo que eu me alimentei, que é a palavra de Deus. Então, é por isso que é tão difícil, pastor Lemos, pessoas como você e eu sermos aconselhados por outras pessoas. Porque você tem as respostas, você se alimenta de Bíblia, eu me alimento de Bíblia, nós estamos lendo, buscando em literatura, nós estamos buscando resposta, então você não pode simplesmente chegar, deitar no colo de alguém e dizer assim, olha, o meu problema é esse, o que eu devo fazer? Você já sabe qual é a resposta, sim. Você já tem a resposta pronta. Então, nós fomos levantados, nós somos chamados para ajudar aqueles que estão dando os primeiros passos na fé. Mas e quem está no meio do caminho e já passou da fase dos primeiros passos? São chamados à responsabilidade. E eu acho interessante desse cativo de Paulo, porque era uma palavra bem dura, na verdade, é uma palavra bem difícil. Então, Paulo está dizendo, meus irmãos, de que a mente não é um campo neutro. Você não pode deixar a mente vagar, você não pode deixar a mente sem produzir alguma coisa. Essa mente, cativo é sequestrado, cativo é escravo, cativo é alguma coisa que você domina. Sim. Então a mente não é um campo neutro, a mente precisa ser dominada e isso você vai ter que aprender através do exercício. O pastor Sérgio falou da lição passada muito aqui sobre responsabilidade e de disciplina. Então, ter responsabilidade de fato sobre aquilo que habita a tua mente. Não tem como você ficar na mídia digital o dia inteiro e à noite querer profetizar, querer ter sonhos divinos. Não tem como nós ficarmos no acesso da pornografia, enchendo nossa mente com pornografia, com produção hollywoodiana e depois querer ser um bom professor na escola bíblica dominical. Não tem como. Eu vou ter que dominar, cativar a mente, como sequestrá-la de fato, e ela vai ter que me obedecer, ela vai ter que ser semeada e produzir os frutos os quais você quer. Graças a Deus, o pastor Sérgio falou muito bem, isso é impossível para nós, mas graças a Deus nós temos o apoio e a ajuda do Espírito Santo nisso. Nós trabalharmos a nossa mente. Aqui nós estamos pensando só num tópico primeiro aqui, como campo de batalha a nossa mente. Mas você trabalhar a sua mente sozinho não tem como. Eu me lembro de quando eu era líder de jovem lá em Blumenau, isso já faz muito tempo, e tinha um jovem meu que tinha problema com pornografia. E ele ia orar, e quando ele orava em voz alta e ele descrevia o problema dele. Isso foi uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. Ele estava orando, eu cheguei do lado dele, pedi para ele sentar e tal, e comecei a conversar com ele. E eu então comecei a conversar com ele no sentido de que a oração dele, veja o que é a inocência, irmãos. Veja o que é você não ter a orientação certa. Ele estava orando, estava buscando a Deus para vencer o seu problema, estava expondo espiritualmente o seu problema, mas ele estava, neste fazer, ele estava se prejudicando. Porque toda vez que ele falava das cenas e tal, ele tornava vivo aquilo dele, dentro dele. E eu sei, querido, a tua mente é esse campo de batalha. Daqui para frente, você não vai mais orar sobre desta forma. Você vai orar da forma de que, no lugar disso, o que você quer de Deus? Então você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a conhecer Deus, conhecer o que Deus tem para você
e você vai começar a orar aquilo que Deus pode fazer e o que você quer de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele trocando então, não permitindo que os pássaros fizessem ninho na sua cabeça, trocando então os pensamentos, trocando o conteúdo, foi produzir outros frutos. Você tem uma filha e eu também tenho uma filha, ambas estão hoje estudando na área da saúde. E o curso puxadíssimo, né? Houve tempo em que elas não estavam nesse curso e elas saíam conosco, iam todos os cultos, escola dominical, saíam para fazer lanche, para passear, almoçar na casa de amigos e familiares. Mas hoje elas vão? A minha não pode. Pai, terça-feira o professor deu um professor deu da matéria dele 452 slides. E eu tenho até quinta-feira para fazer um resumo disso, porque vai ter uma prova. Então, não dá para sair conosco, não dá para fazer lanche, não dá para ir para culto terça e quinta, escola dominical. Hoje ela está fazendo o quê? Ela trocou hábitos antigos, hábitos normais de família, hábitos de jovem, ela levou cativamente para um foco. Ela precisa se formar nesse curso na faculdade. Quando passar esse tempo, ela será uma profissional habilitada e vai se sobressair em cima daquele... Porque eu digo assim, pastor Lemos, 4 anos, 5 anos, passa para quem estuda e passa para quem não estuda. A mesma coisa vale para essa lição. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, passa para quem exerce uma disciplina espiritual e busca colocar a sua mente cativa a fim de que possa santificar-se, passa para quem faz e passa para quem não faz. A diferença é gritante, porque quem faz, ele alcança os projetos e os planos de Deus com sucesso. Quem não faz, você vai ver aquelas pessoas que estão sempre patinando no mesmo lugar e nunca evoluem, nunca vão para lugar nenhum. E é isso que a lição traz para nós. Eu gosto muito da tradução, se eu não me engano, é a Revista Corrigida, lá o nosso textuário, né? Nosso texto-chave, Filipenses 4:8. Aqui tem isso também. Aqui diz... Finalmente, irmãos, ou seja, Paulo escreve bastante coisas maravilhosas, profundas e fantásticas de Filipenses, mas agora ele está no capítulo 4 e está terminando, e ele, então no versículo 8, ele diz assim, finalmente, ou seja, ele põe uma pedra angular. Discutimos coisas importantes, falamos sobre coisas importantes, mas agora eu vou falar o que é essencial. Finalmente, você fez tudo isso aqui, capítulo 1, 2, 3, até aqui, versículo 7, capítulo 8. Agora, uma pedra angular. Finalmente, cuida da tua mente. Exatamente. Cuida da tua mente. Todos os textos, aquilo que Paulo escreveu antes, era sobre prática, era sobre disciplina, era sobre uma mudança do corpo e do pensar. Por último, ele vai colocar, então, o cuidado com a mente. E é interessante, irmãos, veja que a Bíblia, a palavra de Deus, nunca brincou com isso e nunca descartou os grandes homens de Deus que passaram por um tempo de crise mental. Nós temos crise mental, assim como nós temos crise ocular. Eu estou aqui com um óculos. Eu preciso do óculos porque o meu olho já hoje não tem condições de sozinho fazer o que é para ele ser feito. Outro precisa de uma ponte de safena. Outro precisa amputar um membro e ter ali um braço mecânico, uma perna mecânica. Ou seja, a nossa mente, como qualquer órgão do corpo, também adoece, passa por aflição e precisa deste cuidado. Nós até agora estávamos falando sobre essa questão mais da espiritualidade, mas no sentido de saúde corpórea também, nosso cérebro, nossa mente, precisa e tem também os profissionais certos. A igreja, como a própria palavra nos inspira a fazer, deve acolher e orientar corretamente nossos irmãos que estão passando por crise mental, por depressão. Nós podemos orientá-los espiritualmente, nós podemos aconselhá-los com a palavra de Deus, orar poderosamente por eles, nós podemos ungir nossos irmãos, mas também precisando passar pelo profissional competente. Eu oro pelo quem está com problema no coração, mas eu também encaminho para o cardiologista.
eu oro para quem está com dificuldade de visão, mas eu também encaminho para o oftalmologista. A mesma coisa, aquela pessoa que está passando por crise hormonal, por um momento, uma circunstância da vida periclitante, difícil, essa pessoa precisa ser abraçada pela igreja, acolhida pela igreja, mas também orientada pela igreja, porque saúde mental pode ter um reflexo espiritual, mas também tem uma parte que é humana, carnal. E é tão interessante porque quando o salmista Davi está escrevendo o Salmo 119, no verso 109, ele escreve na revista e corrigida: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Nessa revista atualizada, a revista corrigida diz: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. E você olha a revista corrigida e a revista atualizada, parece que é muito diferente. A minha alma está continuamente em perigo de vida, a minha alma está contínuo nas minhas mãos. É porque, na verdade, a minha alma, na minha mão, ela está em perigo de vida. Por isso entra a graça, aqui entra a graça. Aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não alcanço, eu preciso aprender a confiar, eu preciso aprender a me deleitar na graça. O que eu não alcanço, ele faz. A minha responsabilidade é gerenciar o meu salário. Sim, eu tenho que gerenciar. Não se ganha pouco, se gasta muito. Então eu tenho que aprender a gerenciar. Mas, por outro lado, se eu vou ganhar mais ou menos, se eu vou prosperar mais ou menos, é a graça que vai me determinar. Então, nós estamos falando, olhando para o tópico 2, a transformação da mente na santificação, além das aparências, a santificação interior. Claro, eu nunca vou aparecer diante do público com as minhas fraquezas. Eu não vou contar para os outros aquilo que eu faço. Então eu vou estar sempre passando uma imagem boa. Mas a partir do momento que eu vivo muito uma imagem perfeita e não consigo corrigir a minha santificação interior, lá dentro eu não sou tão bom assim, isso vai me causar um desequilíbrio, um distúrbio mental, no qual eu vou fazer parte das estatísticas. Na virada do século, havia uma estatística que 77% das pessoas internadas em hospitais psiquiátricos públicos eram de origem religiosa, evangélica. Por quê? Porque viviam um estereótipo exterior, bonito, agradável, perfeito, mas dentro era um sepulcro caiado, eram pessoas que nunca pararam para corrigir a si mesmo. Como é que eu me corrijo? A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Eu preciso confiar no Senhor. Não, ele diz, todavia eu não me esqueço da tua lei. Está aqui o segredo de Davi. Você quer corrigir, você quer ter uma boa saúde mental? A palavra de Deus. Eu creio que aqui o pastor Sérgio toca numa questão importante. Essa lição, ela é essencial no tocar sobre isso. Então, professor, por favor, oriente e tenha uma boa palavra, prepare uma boa palavra, no sentido de nós estarmos cuidando desse campo que é espiritual e, ao mesmo tempo, é um campo de carne. Então, a minha mente precisa desse cuidado espiritual, sim, e a minha mente, o meu cérebro, os meus hormônios, também ele é corpo e que precisa desse cuidado de corpo também. Alimentação, não dormir direito, sim. Mídia digital está enlouquecendo muitas pessoas. A forma como nós... Ou seja, é o que a Bíblia está dizendo, né? De que Paulo diz, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, nisso pensai. Ou seja, a primeira coisa que Paulo vai colocar é tudo aquilo que é verdadeiro. Então, eu ter esse filtro anterior ao comer as coisas, o nosso nariz fica bem em cima da boca, porque o nariz, ele experimenta primeiro, pelo cheiro, você já vai saber, isso aqui está estragado e você não come. Na nossa mente não tem um nariz de mente, mas as informações vão chegar cruas. Você que vai ter que construir essa habilidade espiritualmente e também na vida social. Isso aqui é fake news, isso aqui não me serve. E pronto, já dejeta, já rejeita. Quando nós não fizemos isso, nós
vamos passar de grandes dificuldades, do engano, nós vamos passar pela dificuldade da crise mental, da crise espiritual e, obviamente, né, trazer muita doença e enfermidade para a nossa mente. Quando Paulo diz, eu temo que Satanás vos engane, assim como enganou Eva, corrompendo o coração e nos tirando da simplicidade que há em Cristo, ele estava dizendo isso. Outro dia eu falei para um amigo nosso, rapaz, para de me mandar esses fake news, essas coisas de Instagram. Sim. Entendeu? Ótimo. Isso não me interessa isso. Porque o que eu preciso está aqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia. O que eu preciso mais? Comunhão com a minha casa, com a minha família. Eu vou ficar assistindo isso aqui que não me edifica. E aí, essas pessoas que hoje... Sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, toda semana você manda, eu também recebo, né, o teu link da lição da escola dominical, o teu link de culto de doutrina e tal. Mas essa pessoa e algumas outras pessoas que ficam mandando essas porcarias e tal, isso eles não assistem. Nunca, e aqui eu estou sendo taxativo, nunca me mandaram um link da mensagem do pastor Sérgio. Nunca me mandaram um link da mensagem do pastor Ezequiel, do culto de domingo na sede e tal. Entende? Sempre é esse lixo, sempre é fake news, sempre essa porcaria, essa coisa. E depois você vai dizer assim, pô, mas eu não entendo de onde está essa tristeza, de onde é que está essa minha angústia, eu não consigo dormir direito. Cara, tu está te alimentando disso. Paulo deixa claro para nós de que a nossa mente é alimentada por aquilo que nós filtramos ou não filtramos, certo? Tudo o que é verdadeiro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Já terminando, mas eu queria que cada professor, por favor, trabalhasse bastante, irmãos, porque hoje nós temos muito adolescentes, nós temos muitas pessoas adultas que estão desorientadas. Ore nesse sentido. Essa aqui é uma lição que eu gostaria que você orasse. Essa aqui é uma lição que eu queria que você jejuasse. Essa aqui é uma lição que eu queria que você ministrasse com autoridade espiritual e com profundo conhecimento de pesquisa. Mas ore nesse sentido de trazer essa mente que está abatida, de trazer essa mente que está ferida, doente, para o contato com a graça. Porque a graça alcança as nossas fraquezas. A graça, ela abraça as nossas fraquezas. E essa santificação, como disse o pastor Sérgio na lição passada, de levar cativo esse pensamento à obediência do Cristo. Então, trazer... Nós, professores, ministrar com profundidade, com conhecimento e graça, para poder impactar esse jovem, esse adolescente que estiver nesse domingo ouvindo a Escola Bíblica Dominical, com a graça de Deus na sua enfermidade. Irmãos, hoje nós estamos vendo filhos de crentes cometendo suicídio, nós estamos vendo filhos de crentes cometendo loucura. Como disse o pastor Sérgio, hospitais psiquiátricos, pastores se suicidando, hospitais psiquiátricos com pessoas da igreja. Por que isso? Porque nós não estamos apontando corretamente o caminho da graça na nossa enfermidade mental. O caminho da graça para com o cuidado do nosso cérebro. Aqui eu só estou distinguindo cérebro e mente para a gente entender de que a mente ela engloba o cérebro, mas não é o cérebro. Mas o cérebro também afeta a mente. O cérebro é humano, o cérebro precisa do profissional. A mente precisa da ação também. Então, da espiritual, a ação do profissional. Então, queridos, a gente fazer essa distinção, mas nessa lição a gente ser capaz de entregar uma aula que esteja indo de encontro e ao encontro desse nosso irmão, dessa nossa irmã que está sofrendo enfermidades mentais. Provérbios 4:23, ele escreve: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas, evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente. Não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme.
não olhe nem para a direita nem para a esquerda e fique bem longe da maldade. Segredo do Ótimo. sucesso. Então, nós trabalhar isso, irmãos, no sentido de que muitas coisas nos acontecem, muitas coisas horríveis têm acontecido, nós sofremos muito na pandemia, que ainda é recente e tal, nós ainda estamos vivendo essa pós-pandemia, em alguns reflexos interessantes, mas o principal dos reflexos da pandemia tem sido na nossa saúde mental. Então, não é o que acontece com a gente, mas como a gente faz ou perpetua aquilo que aconteceu com a gente. Trabalhar essa lição no entendimento de que a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual, ela começa na nossa mente, pelo entendimento do Evangelho, por ouvir o Evangelho, por perceber que é a palavra de Deus. Então a nossa mente é inundada com esse Evangelho e aí transborda depois na prática e na ação. Nós temos esse cuidado nessa lição, uma lição muito importante, e que Deus abençoe esse domingo e essa aula de Escola Bíblica Dominical desse tema. O sábio Salomão diz assim: como imagina a sua alma, assim ele é. Então, vamos trabalhar isso com os nossos alunos, com certeza Deus nos dará graça para fazermos mais e melhor. Forte abraço, até o próximo encontro. Um abraço.